Certo. Hoje a gente vai falar sobre o que significa quando a gente tem esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Como que dá para entender isso, né? A gente vai falar sobre isso. Quando a gente tem um número negativo no expoente. 5 elevado a menos 2. O que é isso? Como assim? A gente sabe 5 elevado a 2. 5 ao quadrado, certo? 5 ao quadrado é igual a 25. Ok, 5 ao quadrado eu sei. Mas e 5 elevado a menos 2? 5 ao quadrado eu sei. 5 elevado a menos 2 dá o quê? Dá menos 25? Geralmente a resposta é essa, né? A pessoa pensa em colocar o negativo assim, em resolver o negativo desse jeito. Coloca ali e fala assim, então é, 5 elevado a menos 2 deve ser igual a menos 25. 5 elevado a menos 2 deve ser, a pessoa fala, deve ser igual a menos 25. E mais uma vez, você não poderia estar mais errado, certo? Como eu sempre falo, matemática não é um monte de regra, nada a ver, que não faz o menor sentido, que alguém inventou e que você tem que agora decorar. Não, é o que faz sentido. Isso é nessa questão é o que faz sentido. Não é um monte de regra, nada a ver. Matemática é análise. Então, de que adiantaria você fazer isso aqui desse jeito se não fizer o menor sentido na hora que você for fazer as contas mesmo? Tá? Então, a ideia é a gente atribuir, então, uma continuação, né? A gente teria os números naturais, concorda? Certo. Isso aqui é aquele negócio. Eu tenho um número, eu tenho um número elevado a esses números aqui. Tenho esses números aqui, né? Um número elevado a esses números, eu entendo. Por exemplo, 6 elevado a 1. Isso dá 6. Agora eu tenho 6 elevado a 2. Isso dá 6 vezes 6, 36, certo? Estou pegando esse expoente aqui e estou considerando as possibilidades. Agora eu tenho 6 elevado a 3. 6 elevado a 3. Quanto dá? Como a gente viu antes, 216. Certo? Que seria 6 vezes 6 vezes 6, né? Ou melhor, 36 vezes 6. Então eu faço vezes 6 e eu obtenho 216. E se eu quiser mais um? Bom, daí eu faço 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Então eu pego 216 e faço 216 vezes 6. 216 vezes 6 daria nada mais, nada menos do que... Opa! Do que... vamos lá. Daria 1.200 aqui, aqui ficaria 6, aqui 36, 1.296. Então seria igual a 1.296, certo? Ok, é só pegar o número e elevar a esse número que está aí em cima. Ok, então como é que é a conta que eu estou fazendo para ir de um até o outro? Vamos pensar nisso. A conta que eu estou fazendo. Eu estou sempre multiplicando, então, o anterior, para chegar no que eu quero, eu estou multiplicando o seu anterior por 6, certo? Agora o que a gente precisa fazer é entender uma noção do que seria o zero, por exemplo. Como é que a gente poderia compreender zero? Como que a gente poderia compreender zero? O que seria 6 elevado a zero? 6 elevado a zero é igual ao quê? Então qual que é o próximo número nessa sequência?
Aí depois a gente pode começar a pensar em falar em 6 elevado a menos 1, por exemplo. Daí eu poderia falar aqui, certo? Aí menos 2, por exemplo. Depois eu poderia pensar em começar a falar sobre isso. Aí menos 3, menos 4. Opa. Depois eu penso em falar sobre isso. Então primeiro eu precisaria definir zero. O que tem no zero? Aí depois eu começo a pensar desse jeito. Então eu sei, vamos ver o que tem que fazer sentido no final das contas, né? Lembrando, tem que fazer sentido. Vamos ver o que a gente faz para sair, então, entre esses daqui que a gente sabe. O que a gente faz para sair desse e ir para esse? Ou para sair desse e ir para esse? Qual que é o movimento mesmo? Qual que é a operação que a gente realiza? A gente não faz vezes 6? Certo. Aí aqui também, mesma coisa. Vezes 6. Então, ok. Então, por assim dizer, eu estou pegando 6 elevado a 1, eu estou fazendo ele vezes 6, e isso tá meio que, se fosse entender assim, você pode entender que é 6 elevado a 1 vezes 6. Ou você pode entender que no final das contas é como se fosse 6 elevado a 1 mais 1, né? Você está adicionando 1, certo? Está meio que adicionando 1 nesse expoente aqui. É como se você estivesse adicionando 1. Você está pegando sempre e adicionando 1. Aí ali, mesma coisa, você faz vezes 6, aqui no 6 elevado ao quadrado, 6 elevado ao quadrado, você faz isso aqui vezes 6, e isso aqui, ó, aqui era 1 mais 1, e você vai lá pro 2. Né? 1 soma 1, 2, soma 1, 3, soma 1, 4. Então é esse movimento que a gente está fazendo aqui. Estamos sempre somando 1. Estamos sempre somando 1. Certo? E isso aí que é o que tá relacionado com multiplicar por 6. Então a gente está sempre somando 1 a cada passo que a gente dá. Cada vez que a gente multiplica por 6, a gente soma 1 no expoente. Certo? Ok. Então agora aí a gente vai indo de 1 até, né, 6 elevado a 1, 6 elevado a 2, 6 elevado a 3, 6 elevado a 4. Aí agora, o que eu quero, considerar aqui? O que eu quero tentar compreender? Eu quero tentar, assim como a gente fez no último vídeo, eu quero tentar entender o caminho de volta. Vamos supor que eu tô, então, no 6 elevado a 4. Eu sei quanto é 6 elevado a 4. E eu quero descobrir quanto é 6 elevado a 3. Eu quero descobrir quanto é 6 elevado a 3. Quanto é 6 elevado a 3? É isso que eu quero descobrir. O que eu faço para descobrir isso? Que conta eu faria? Então eu estou nesse e quero ir para lá. Que conta eu faria? Qual conta eu colocaria aqui? Pensa um pouco. Vamos supor assim que eu pegue aqui, ó, um exemplo até melhor. Um exemplo até melhor. Eu vou pegar um número qualquer, eu vou elevar ele a um outro certo número e eu vou te perguntar, como é que eu faço para encontrar a potência anterior? Tá? Eu vou colocar, o número vai ser o seguinte, o número vai ser 17 e eu vou levar 17 a 8. Não, minto. Eu vou levar 17 a 4. Pode ser. Pronto, deu isso aqui. 83.521.
eu quero, ó, vamos supor, vou dar outro exemplo aqui ainda. Eu tenho 17, eu vou elevar 17, eu tenho 17 elevado à quarta potência, certo? Eu sei que isso aqui dá, eita, esqueci, 17 elevado a 4 dá 83.521. 83.521. E eu quero descobrir o valor que dá a potência anterior de 17. Eu quero descobrir quanto é 17 ao cubo. É isso que eu quero fazer. Eu sei quanto vale isso aqui. E eu quero descobrir agora (17 ao cubo) é igual a... Que conta eu faria para voltar desse para lá? Alguns já estão entendendo o que a gente vai fazer, já devem estar tendo uma boa noção ali do que a gente pode, o que a gente pode fazer, certo? Alguns já podem já estar tendo essa boa noção. Vamos olhar ele de volta, vamos olhar aqui de novo. Na verdade, eu vou pegar até outras potências aqui pra gente. É a mesma ideia do que eu vou fazer aqui agora. Ó. É a mesma ideia do que eu vou fazer aqui agora. O que eu vou fazer aqui agora, eu vou pegar as potências de 2 e eu sei como é que eu faço para ir. É um jeito mais fácil, né? Um jeito mais fácil é a gente trabalhar com aquelas que a gente já está mais familiarizado. Então eu vou pegar aqui as potências de 2 e eu falo, né, o que eu faço para subir nessa escala aqui. Como é que eu faço para subir? Qual que é a operação que eu faço para subir? Eu multiplico por 2, né? Para ir do 2 para o 4. Tem que ser sempre a mesma operação. Não pode ser, do 8 para o 4 eu subtraio 4, por exemplo. Você fala assim, ou senão do 4 para o 8 eu faço mais 4. Você poderia falar assim, e daqui pro 16, do 8 para o 16 eu faço mais... Não, eu faço... Pode ser mais 8 eu faço mais 8. Aí daqui pro 16 pro 32 eu faço mais 16. Você pode falar isso. Pode achar que seja, né? Mais 16. Só que você tá vendo que tá sempre uma coisa diferente aqui, né? Um é 4, outro é 8, outro é 16. Eu não quero isso. Eu quero um passo geral para caminhar entre cada número nas potências. Eu não quero uma coisa que vai ser... Nesse passo vai ser tanto, mas nesse outro vai ser tanto, nesse outro vai ser tanto, nesse outro vai ser tanto. Eu quero uma coisa geral. Eu quero generalizar. E vezes 2 sempre dá certo. Vezes 2 é vezes 2 sempre. Vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Aí, aqui. Vezes 2. Sempre. É vezes 2 sempre. Não é só em um caso, só em outro caso. Daqui para lá também vai ser em todos. Eu vejo que isso se repete todas as vezes, eu posso afirmar que isso vai continuar se repetindo. Então, em vez de querer saber qual é o movimento que eu faço para ir de 64 até 32, que agora eu quero o caminho de volta. Agora eu gostaria de saber o caminho de volta. Em vez de ter que saber exatamente de 64 para exatamente 32, eu posso falar assim: qual é o caminho de volta que eu tenho que fazer sempre, já que vezes 2 é o caminho de ida. Tenta aí, você chegou na conclusão do que você teria que fazer? Bom, não é difícil, né, gente? É dividir por 2. É só isso. Dividir por 2. Se vezes 2 eu obtenho o próximo número, eu divido por 2 para obter o anterior. Eu divido pelo número que eu multipliquei para ir, né? Então, se eu fui multiplicando por um número, eu volto multiplicando por esse mesmo número. E eu obtenho 64 dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Certo?
Entendeu? E agora, se eu começo a querer falar sobre, a querer falar disso aqui, qual que é o número que eu tenho que multiplicar, que eu tenho que continuar tendo ali para, por exemplo, ter 2 elevado a zero? Quero 2 elevado a zero. Eu quero 2 elevado a zero. E em seguida, 2 elevado a menos 1. O que seria isso aqui? Aí a gente começa a entender o que está acontecendo. Então eu tenho que fazer sempre indo dividindo, né? Eu estava lá no 2 ao cubo, 8 dividido por 2, eu volto para o 2 ao quadrado. E fico no 4. Então dividido por 2, 2. Que é 2 elevado a 1. Então divide de novo, 2 dividido por 2, dá 1. Dá 1. E divide por 2 de novo, vai dar 0,5. Se eu dividir por 2 de novo. E eu posso dividir mais vezes ainda. Ainda mais vezes eu posso dividir. Posso dividir ainda mais. Aí vai me dar... Aí fica 2 elevado a menos 2. Opa. 2 elevado a menos 2 igual a 0,5 dividido por 2 a 0,25. Certo? E assim por diante. Eu poderia completando. Logo, o que eu estou querendo dizer aqui? Quero inverter esse caminho aqui. Eu vou voltando. Então, para ir voltando, eu faço dividido por 6. Eu divido por 6. É sempre assim. É sempre por 6 que eu vou dividindo. E por fim, para obter o próximo número ali, eu faço a mesma coisa. Eu divido de novo por 6. Então a gente está tendo essa ideia de que é dividir por 6. Certo? Eu vou completando aqui, eu vou sempre tirando 1 do expoente ali. Você vai sempre subtraindo 1. Então se eu subtraio 1 de 1, eu obtenho 0 no expoente. Né? Assim é o conceito lógico do que a gente tem. E eu faço continuando fazendo. Ó. 216 dividido por 6 dá 36. Divide por 6 dá 6. Divide por 6 dá 1. Divide por 6 dá 1. Então, e se eu continuo isso aqui? Se eu continuar isso aqui? Eu continuo tendo que fazer a mesma coisa. Eu vou dividindo por 6. Eu vou até tirar esse sinal de igual aqui. Eu divido 1 por 6. E 1 dividido por 6, a gente vê na calculadora, que dá exatamente 1 dividido por 6, dá aqui, ó, 0,1666666 dízima periódica. Certo? Então seria isso, 1 dividido por 6. A gente pegaria, dividiria de novo por 6 e a gente ia completando essa tabelinha, essa lista, certo? Aí a gente faz de novo, divide por 6 de novo, divide isso aqui por 6, divide isso por 6 dá 0,027777 dízima periódica. Então, ficaria... A gente chama isso aqui de potência negativa, né? Tem gente que chama de potência negativa. Porque ela vem do expoente negativo. Tá, mas e aí? Eu tô dividindo várias vezes e eu vou obtendo números, o quê? Ó, dá uma olhada. Eu tô saindo, se eu vou aumentando a potência, eu vou tendo números a gente chama de exponencialmente maiores, então eu vou diminuindo a potência e vou obtendo números exponencialmente menores. Você dividiria de novo ali para ir continuando e assim
por diante. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Assim como tem infinito para lá, tem infinito para lá também. E aqui que mora o negócio. Você precisa... Ah, e voltando, né? 17 elevado à quarta, eu quero ir para 17 elevado ao cubo. Então agora a gente já sabe o que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar e tem que fazer... então... A gente já sabe. Tem que fazer 8.000... 83.000... Tem que fazer 83.521 dividido por 17. E opa! E agora eu quero chamar atenção para essa anotação aqui que eu escrevi, tá? Isso aqui vai dar de acordo com os livros, 4.913. Então, 4.913. Certo? E se eu quiser saber, então, a mesma coisa. Eu quero saber o que é 17 elevado a 1. A 0, quer dizer, 17 elevado a 0. 17 elevado a 0. Quanto dá? Então eu vou sempre dividindo por 17, né? Então esse dividido por 17 tem que dar 289. Eu faço de novo, então, para obter o 17. Certo. E para obter o anterior, então, eu faço, que é esse 17 aqui, dividido por 17. Que dá 1, né? Mas alguém talvez já tenha percebido uma certa coisa. Tá sempre dando 1. Eu faço elevado a 0 e tá sempre dando 1. Se eu quiser saber o anterior ali ainda, eu faria, então, 1 dividido por 17. Certo? E então, ok, isso seria igual a... Isso aqui dá 0,0588, vou colocar assim. Isso aqui dá aproximadamente 0,0588. Dá aproximadamente isso. E se eu faço então esse número dividido por 17, então esse número aqui que eu cheguei agora, esse número aqui, que é aproximação, né? É uma aproximação. Então, o mais correto, se eu divido esse número por 17, eu não vou obter o número exato. Eu vou obter uma aproximação. Aí você fala assim, ah não, mas eu prefiro a aproximação porque mexe com o número, fica muito difícil quando... Tá, você vai ter muita dificuldade com potência. Porque potência fica muito mais claro se você usa a forma, se você usa as regras da álgebra. Se você pega o ao quadrado, fração, se você lembra disso aí. Potência você vai ter muita dificuldade com potência. Então tira da mente esse negócio de faz desse jeito porque eu prefiro assim. Não, você tem que entender dos dois jeitos. Você precisa entender dos dois jeitos. Entendeu de um, vai buscar entender do outro. Senão não faz sentido. Então eu pego aqui, eu vou pegar aqui e eu vou fazer 1 sobre 17, que é esse número aqui, que eu vou reescrevê-lo, tá? Depois a gente calcula, não tem problema. Esse número é 1 dividido por 17, ou melhor, 1 sobre 17, fração 1 sobre 17. E agora eu vou dividir esse número por 17. Então, 1 sobre 17
dividido por 17. E a gente lembra que divisão de frações, né? Esse aqui é 17 sobre 1. 17 sobre 1. Inverte, né? Inverte um com o outro. E inverte o denominador. O que é no denominador você inverte de cima com o de baixo. Fica 1 sobre 17 vezes 1 sobre 17. E isso dá igual a 1 sobre, né? Cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. 1 sobre 17 ao quadrado. Então ali o resultado é 1 sobre 17. 1 sobre 17 ao quadrado. Esse é o resultado. E se eu fizesse esse procedimento de novo? Calma, fica comigo, não é tão difícil assim. Se eu fizesse, depois a gente fala da potência, do expoente. E se eu fizesse esse procedimento de novo? Eu pegasse 1 sobre 17, o 17 ao quadrado, 1 sobre 17 ao quadrado, e eu dividisse por 17. Bom, mais uma vez, isso ficaria igual a multiplicar pelo recíproco de 17. Ou inverte em cima com embaixo no denominador. 1 sobre 17 ao quadrado, que é esse de cima, que você não mexe nele, vezes o inverso do denominador, o recíproco do denominador. 1 sobre 17. Tá? Vou até fazer isso aqui, ó, para ficar mais claro. Esse 17 aqui que está dividindo é esse 17 aqui. Eu já falei outras vezes aqui nos vídeos que multiplicar, dividir é multiplicar pelo recíproco, multiplicar pelo inverso, se inverter, né? Já falei algumas outras vezes. Eu ainda vou fazer uma série de vídeos baseado na aritmética, mas enfim. Isso aqui vai ficar então igual a 1 dividido por 17 ao cubo. Então fica 1 dividido por 17 ao cubo. Agora eu pergunto. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vamos ver na calculadora quais são esses números. Ali era 0, aqui era 0, 0, 0,0588 aproximadamente. E esse aqui, qual que será que vai ser? Eu vou pegar então o 1 dividido por 17 ao quadrado. Vamos lá, 17 ao quadrado? 17 ao quadrado é 289, é 289, certo? Então, dividir por 87 ao quadrado, eu estou fazendo 1 dividido por 289. 289. Isso dá 0,00346 aproximadamente. 0,00346 aproximadamente 0,00346. E depois, e se eu pegar isso daqui e dividir por 17 de novo? Seria a mesma ideia de multiplicar, de dividir por 4.000, dividir 1 por 4.913, tá? O que seria então? Daria, não daria 2,035, não daria isso. O negócio é esse e menos 4 aqui. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando das casas da vírgula. Ele tá falando, é porque tem muita casa tem muita casa depois da vírgula, muito zero depois da vírgula, antes de começar esse número. Então você vai fazer o seguinte, como é que você vai fazer? Você vai escrever, você vai fazer o seguinte, você vai esquecer essa vírgula aqui que está aqui na frente do 2, esquece ela. Ele está te dando os algarismos na ordem. Então você vai fazer o seguinte, 0, aproximadamente, né, faltou aproximadamente 0, aí você vai fazer o seguinte,
4. Então você vai fazer assim, 0,1, 1, 2, 3, e no 4 você começa esse aqui. 2, 0, 3, 5 e tal. Então, 2, 0, 0, 3, 5 e assim por diante. O que está acontecendo com esse número? Ele está ficando cada vez menor. Ele está ficando cada vez menor. Eu vou me aproximando. Então, vamos lá. Aí, qual que vai ser o próximo da ordem aqui? 1 dividido por 17. A quarta. Que eu vou, né? Eu não preciso mais fazer a conta de novo. Já dá pra ver o que está acontecendo, né? Ali, por exemplo, ó, o que você precisa enxergar? Aqui, por exemplo, era 17 a primeira. Ali é 17 ao quadrado. É 1 dividido por 17 ao quadrado. Aqui é 1 dividido por 17 ao cubo. Aqui é 1 dividido por 17 à quarta. Então, o que está acontecendo? Vamos supor que eu tenho aqui, eu vou fazer aqui uma pequena reguinha. Vamos supor que eu tenho aqui a minha reguinha. Aqui é o meu zero. Aqui é zero. Não. Aqui é zero. Aqui é o meu zero. Aqui assim, ó, aqui é o meu 1. E aí aqui assim é o 2, certo? Então eu tô, né, vim lá do 17, tá? Vim lá do 17. 17 elevado a zero deu 1. Então aqui é 17. Vamos tentar anotar ali. 17 elevado a zero. 17 1 dividido por 17, 1 dividido por 17 deu 0,0588. Então, esse número estaria, ó, vamos lá, 0,5 seria aqui. Aqui é 0,5, aproximadamente aqui, assim. Aqui é 0,5, aproximadamente aqui. Certo. Aqui na metade é 0,25, metade da metade. Ok. Vamos lá. Aqui na metade é 0,025, 0,25. Aqui na metade aproximadamente, tá? Então eu vou chegando cada vez mais. Aí 0,05, cara, estaria tipo aqui assim, ó. Quer ver? Não estaria aqui. Não estaria nem perto daqui. Você teria que pegar esse 0,5 e dividir em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, ficou legal. O 0,05 estaria mais ou menos aqui. 0,0583. Estaria mais ou menos aqui. Aqui é 0,05. 0,0,05 aproximadamente. Aqui seria 0,1. Tá? Ali 0,2. Aqui 0,3. Aqui 0,4. E finalmente 0,5. E esses são os passos na metade, que é 0,15. 0,15. Aí 0,25. Estaria bem no meio, né? Entre esses dois, que era o que a gente tinha visto. Mas enfim, estaria mais ou menos ali. Então eu fui desse aqui, eu fui para esse. Aí o próximo, 0,00346. Nu. Aí estaria, cara, estaria tipo aqui assim, ó. Tipo aqui assim, ó. Estaria tipo aqui. E o outro estaria ainda mais ali, pertinho do zero. Mas ali estaria tipo aqui, ali assim, ó. Estaria pertíssimo do zero. Mas não seria igual a zero. Estaria tipo aqui. Mas não seria igual a zero. E o outro?
estaria cada vez mais perto de zero, mais perto de zero, mais perto de zero, mais perto de zero. Mas sem nunca chegar a zero. Ele nunca chega a zero. E ele vai andando para lá. Ele nunca chega a zero. Ele tende a zero. No final ali ele vai chegando cada vez mais perto de zero. Mas ele não chega a zero. Se a gente fosse ver os expoentes aqui, a gente teria então 17. Aqui 17 elevado a... Seria então dividiu por 17, mesma questão. E foi andando. Então seria... Deixa eu tirar daqui de cima para não atrapalhar nós. Seria então 17. Ali seria 17 elevado a menos 2. Aqui, o próximo aqui, 17 elevado a menos 3. Eu fui andando, fui subtraindo 1 do expoente e fui dividindo 17 cada vez mais. Fui dividindo mais uma vez 17. Aqui seria 17 elevado a menos 4. Ok? Então o que eu quero que fique claro aqui? Eu quero que fique claro essa noção de que sinal negativo no expoente não tem nada a ver com sinal negativo no resultado. Você está vendo aqui que ele nunca nem chega a zero? Então como é que ele vai chegar em menos 1, por exemplo, para dar um número negativo? Como é que vai chegar em menos 2 para dar esse número negativo aqui? Para dar isso aqui? Como é que chega? Não chega, gente. Ele não chega em zero, ele não chega nisso. Ele não chega em zero, ele nunca chega a zero. Tá? Por isso você falar tipo assim, eu tenho que A elevado, A é um número positivo, A é um número positivo, eu tenho que A elevado a um certo, ou melhor, vamos colocar assim, não, vamos colocar com um número mesmo. Tem que 2 elevado a um certo x é igual a zero. X é quanto? X não existe. Tá? X não existe. É assim que faz? Ou é ao contrário? Não, é ao contrário. X é inexistente. X não existe. Não existe X. Correto seria escrever assim. Não existe X. Não existe X tal que 2 elevado a X ou qualquer que seja a base, independente dessa base. A elevado a X é igual a zero. Para qualquer base, para qualquer que seja a base, tá? Para não nos reais, tá? Não nos reais. Pelo menos nos reais não vai ter nada disso. Agora, vai ter em outros casos, vai existir objetos matemáticos em que isso acontece? Números complexos, isso pode acontecer? Aí pode acontecer. Matrizes, isso pode acontecer? Aí pode acontecer. Mas aqui, não. Para A pertencente aos reais. Tá? Isso aqui é uma frase que você pode estampar na sua camisa. Tá? Pode fazer o que você quiser com ela. Porque não vai mudar. Sempre vai ser assim. Beleza? Então como é que eu analiso? Vamos terminar agora então. Voltando ali. E como é que eu analiso então 5 elevado a menos 2? Vamos lá. Ó, analisa. Analisa. Ó. Como que eu faço potência positiva? Normal. Do jeito que você sempre aprendeu.
Quanto dá quando é elevado a zero? Quando é um número elevado a zero? Quanto deu aqui? Isso aqui você não pode errar, gente. Isso aqui é coisa, tipo assim, é coisa que não é tão difícil, assim, de entender. E tipo, meu, no vestibular você tem que saber disso, sabe? Pra você entender legal, por exemplo, logaritmo, essas coisas assim, você precisa entender isso. Não tem o que fazer. Ó, quanto deu aqui? Ó, quanto deu aqui? Quanto deu aqui? 17 elevado a zero. Quanto deu? Ó, o 2 ali, ó. Ó o 2. Ó o 2. O 2. Quanto deu aqui? 2 elevado a zero. Quanto deu? Quanto dá? Todo número elevado a zero. Todo número elevado a zero. Dá. Então, qualquer que seja A elevado a zero, pode dizer outra coisa. Opa. Outra coisa que você pode estampar na sua camiseta. A elevado a zero é igual a 1 para A pertencente aos reais. Para qualquer número real que seja, qualquer número real, tá? Eu ainda não falei de conjuntos muito assim, de linguagem lógica, né? Aqui, mas eu ainda vou falar. E esses vídeos vão ficar aí para sempre. Isso aqui é uma coisa. Qualquer que seja, qualquer número real que você levar a zero vai dar 1. E por último, qualquer número real, que é o que a gente viu na última aula, no último vídeo, né? Qualquer número real que você eleva a 1 vai dar o próprio número. Para qualquer, para todo ou só para a pertencente aos reais. Esse é o correto. É assim que se diz isso. Beleza? Então, tem tudo isso daqui. Tá? Tudo isso daqui sobre expoente lá para os negativos. Ok? Então, como é que a gente analisa isso aqui? Olha bem, olha bem, olha bem. Olha aqui bem lá no exemplo do 17, olha bem aqui. Eu coloquei ele embaixo, eu fiz 1 dividido por isso. E o expoente, ele continua. 17 elevado a menos 2 deu 1 sobre 17 elevado a 2. 17 elevado a menos 3 deu 1 sobre 17 elevado a 3. 17 elevado a menos 4 deu 1 sobre 17 elevado a 4. Então você está enxergando o que eu vou fazer com aquele menos 2 ali? Eu vou descer ele 1 dividido por 5 e eu escrevo o 2 ali no expoente, no expoente do número. Certo? E quanto dá isso? Bom, se os meus cálculos estiverem certos, 1 dividido por 5 elevado a 2 dá 25. Concorda? Que é aqui, ó. Escrevemos aqui. Então, ó, tá aqui. Essa é a diferença. 5 elevado a 2 dá 25. 5 elevado a menos 2 dá o recíproco de 25. Beleza? Isso daqui dá... Se eu multiplicar 4 em cima e embaixo... Isso aqui vai ficar igual a 4 sobre 100. E 4 sobre 100 é igual a 0,04. Concorda? Então eu não vou nem escrever isso aqui. Não vou nem deixar isso aqui. Eu vou deixar só o resultado final. Fez na calculadora aí pra ver se bateu? Pois é, bateu, que eu sei. 0,04. 5 elevado a menos 2, então dá 0,04.
Beleza? Então vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.